Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Como se já não bastasse, Bolsonaro aproveita a crise da pandemia para baixar a medida provisória da fome. Vejam, MP da fome é como está sendo chamado o decreto baixado por Bolsonaro e criticado até pelo próprio Rodrigo Maia e que tem que passar pelo Congresso. Temos que fazer pressão. Como se já não bastasse toda esta política de destruição dos direitos sociais, dos trabalhadores, dos empregados, como a Previdência, os direitos trabalhistas e tudo mais, ele agora, aproveitando-se do coronavírus, em vez de ajudar o povo, de vir correr em serviço do povo, em atenção e cuidados do povo, ao contrário, diz que não tem pandemia, que não tem vírus, que não tem nada, retira 158 mil pessoas dos benefícios da Bolsa Família e outros benefícios. Agora baixou uma medida provisória onde tem tudo para as empresas e para os empregadores, para os patrões e nada para os trabalhadores. Pelo contrário, menos ainda para os trabalhadores. A medida provisória de Bolsonaro permite às empresas dispensar os empregados por 4 meses sem nenhuma remuneração. Mas as empresas vão ganhar ajuda do BNDES, do Tesouro Nacional, do Banco do Brasil. Os empresários vão embolsar uma grana, mas não têm obrigação nenhuma de dar uma contrapartida aos trabalhadores. Até mesmo dentro da famigerada Lei Rouanet, que os coxinhas tanto gostam de bater e que a gente é contra em princípio, porque ela tem que ser reformulada, até mesmo dentro dessa famigerada Lei Rouanet, quem recebe dinheiro pela Lei Rouanet tem uma contrapartida para o povo. Os empresários não, os bancos não, os banqueiros não, os investidores, os industriais, os comerciantes, não, vão receber uma grana a título de indenização pela crise tirada do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro do nosso imposto, e não são obrigados a repassar, a dar nenhuma contrapartida aos seus empregados. Ao contrário, têm direito de suspender o trabalho deles por 4 meses sem remuneração ou de reduzir o salário em 25% mantendo a jornada de trabalho. Ou seja, você vai continuar trabalhando o mesmo tempo que ele exige que você trabalhe, e lhe pagando 25% a menos. E como se não bastasse, estão isentos de culpabilidade. Ou seja, a fiscalização do Ministério do Trabalho será nula para esses empresários. Não adianta ir lá denunciar, não adianta dizer que não está acontecendo, porque a fiscalização foi retirada com esta medida provisória. Isso sem encontrar outras coisinhas mais que contém a medida provisória. Por isso está sendo chamada de MP da fome. Enquanto a gente está se preocupando, todo mundo se preocupando em salvar a saúde pública, em salvar a saúde do povo, em preservar a saúde do próximo, em dar ajuda humanitária a quem precisa, o monstro lá de cima está maquinando como é que pode fazer para arrancar mais dinheiro dos trabalhadores, para sustentar mais e mais os empregadores, a troco de nada, sem nenhuma contrapartida. É um absurdo, é uma vergonha. É realmente um governo antipovo. Há toda a razão para bater panelas, sim. E cada vez mais que a crise avança, mais fica claro o governo antipopular, que é o governo Bolsonaro, o governo antitrabalhador, que é o governo Bolsonaro. E não adianta dizer que a esquerda está politizando a pandemia. Não. Se há alguém politizando esta pandemia, é justamente Bolsonaro e os bolsonaristas. Desde o início, todos os progressistas, democratas, os humanistas, todos aqueles que pensam no próximo, os cristãos verdadeiros, estão preocupados com uma coisa só: a saúde do povo, a defesa dos idosos, a defesa da população em geral. Enquanto isso, por trás, Paulo Guedes, Bolsonaro e toda essa renca de turma, como a gente chama, essa renca, fica armando como é que pode ferrar ainda mais o trabalhador brasileiro. Essa MP da fome é um exemplo claríssimo disso. Não vamos aceitar provocação. Não vamos aceitar o Bolsonaro dizer que os governadores estão errados, que os governadores vão criar um déficit, que ele está defendendo o PIB brasileiro. Não é verdade. Os governadores estão tomando medidas que o presidente deveria de tomar e não consegue tomar. E não toma porque não quer. E depois não venha de bonzinho dizer: ah, nós estamos com inflação e recessão porque os governadores fizeram a política. Os governadores estão fazendo no Brasil, sejam governadores de direita ou de esquerda, a política de proteção da saúde pública que Bolsonaro deveria estar fazendo.
Vai ser muito fácil, passada a pandemia, ele vir dizer: eu avisei, era só uma gripezinha, mas destruíram a economia, os governadores, todo mundo, até o ministro da Saúde meteu os pés pelas mãos, aí tá aí a economia brasileira prejudicada. Eu e Paulo Guedes fizemos o possível. Fizeram nada. Fizeram só planejar como é que podia ferrar ainda mais o trabalhador. É por isso que ninguém solta a panela de ninguém. Não vamos cair nesse engodo, não. Se há alguém politizando esta crise da saúde, se há alguém aproveitando-se do momento para ferrar com o trabalhador e ferrar com a economia do povo, beneficiando a economia dos grandes ricos neste país, é Bolsonaro e sua turma. Minhas amigas e meus amigos, quando eu já estava encerrando este vídeo, eu vejo a notícia de que Bolsonaro voltou atrás num dos artigos da medida provisória 927, justamente aquele que fala da suspensão da remuneração do salário do trabalhador por 4 meses. Mas ele voltou atrás porque é bonzinho? Não. Porque a reação da sociedade civil, do presidente do Congresso, aos deputados de oposição, aos sindicatos, aos juízes, a toda a sociedade brasileira, rejeitou veementemente este avanço aumentando a miséria do trabalhador. Ele não é bonzinho, ele vai jogando. Tem aquela música, vou lambuzando o selo, se colar, colou, foi nessa onda que alguém se arrumou. Quer dizer, se colasse, colou. Como houve uma reação muito grande, ele foi obrigado a recuar neste artigo que fala da suspensão do salário e dos contratos dos trabalhadores por 4 meses. Mas ele vai reeditar a medida. Estão mantidos todos os artigos anteriores, portanto, tudo que eu falei até agora não perde a validade. Estão mantidos todos os artigos anteriores e sobre a suspensão dos salários, como vai ser a remuneração do trabalhador, ele vai reeditar a medida provisória e apresentar de novo. Não tenham dúvida, ele não é bonzinho com os trabalhadores e com o povo brasileiro. Ele não pensa na saúde do povo brasileiro. Ele não pensa em nada disso. Ele só pensa no poder dele e no projeto neoliberal de Paulo Guedes. Ele só pensa em Donald Trump, em servir ao imperialismo norte-americano, transformando nosso país no quintal dos Estados Unidos. E depois nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre essa história que começa a surgir. Aécio Neves vem das trevas de onde estava, propondo a suspensão das eleições municipais. Esse é outro golpe, outra artimanha dos antipovo contra o povo brasileiro. Nós vamos falar isso também num outro vídeo. Um abraço. Por isso que ninguém deve soltar a panela de ninguém. Um abraço.